Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MCIO Talks. Eu sou Márcia Wolff, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou executiva de tecnologia, mãe do Kim da Vitória, Iogine e Carioca. A MCIO é uma associação sem fins lucrativos que visa fomentar cada vez mais a presença feminina no mercado de tecnologia, trazendo mais diversidade por um mundo mais incluso. Aproveitando, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, estou usando uma blusa preta e uma calça branca. Estamos aqui hoje em parceria com a T-Show. Márcio aqui, meu parceiro de momento para conduzir esse talk. Temos aqui como convidados a Liz e o Gustavo. Muito obrigada, Gustavo e Liz, por estar aqui conosco. Um prazer enorme vocês reservarem uma agenda, né, nesse dia a dia tão corrido que a gente tem, para a gente poder discutir um pouco. Um tema super interessante. O futuro das empresas é cognitivo. Tô querendo aprender muito hoje, né, Márcio? É isso aí. E pessoas, grandes amigos que vão contribuir muito aqui com esse nosso projeto. Mais um episódio. Sou Márcio Monteani, apresentador e colunista do portal iShow. Tenho o prazer de estar aqui. Mais um episódio ao seu lado e ao lado da MCIO. Márcia. Que a gente possa levar cada vez mais conteúdo da MCIO para todos. Gustavo, muito bom ter você aqui conosco. Gustavo é cofundador da Distrito, ele é pai da Clara e do Tomás, sabe tudo de transformação cognitiva, tem uma super presença no mercado e muito conteúdo para dividir conosco. Gustavo, conta mais sobre você. Ah, é maratonista. Olha que eu faço ginástica, pratico yoga, nado, mas maratona não tá no meu leque, porque tem que ter uma disciplina, né? Conta pra gente como é que é isso. Primeiro, obrigado, Márcia, pelo convite, Márcio também. Liz, super prazer estar aqui contigo mais uma vez, né? E maratona tem que treinar. Se você não treina, você paga caríssimo no final. Dizem que a maratona, né, tem 7 quilômetros. É do 35 ali até o 42. Esses 7 quilômetros, basicamente, é o que vale a prova. Então, quando você chega no 35 já quebrado, né, com as pernas já sem funcionar, você fala, nossa, eu vou entrar na maratona agora já cansado. Mas é divertido. E você é Chief AI Office do Distrito, né? Da Exato, Distrito. Conta, exato. Né? É um mercado novo, é uma posição nova, né, nas empresas, né? A gente tem visto cada vez crescer mais. Conta um pouquinho. Legal. Eu cuido de todo o sistema cognitivo do Distrito, ou seja, todo, né, o sistema ali central, operacional de agentes que compartilham diversos recursos e colaboram com os humanos para a execução dos processos, todo o design desse sistema, a implementação. Eu sou como se fosse o líder de produto aqui, estou cuidando desse sistema do ponto de vista interno. E do ponto de vista externo, a gente ajuda muitas empresas nessa transformação cognitiva. Também lidero toda a parte de pesquisa, né, de frameworks, então daquilo que a gente está como consultoria implementando no mercado. Será que os agentes vão ajudar a gente na maratona? Não é? Com certeza. Como será que Gustavo vai ser, né? Como será que vai ser esporte versus agentes, né? Já tem aqueles exoesqueletos, né? E principalmente no pré-maratona, que é onde começa tudo, né? A preparação. Nutrição, treinamento, né? Com certeza a gente pode ter um coach ali, talvez mais personalizado, um sub-agent ali do nosso treinador, às vezes, nos acompanhando mais de perto. O grilo falante virou sub-agent. Olha que máximo, né? Você vê só, sempre bem-vindo, viu, Gustavo? E a Liz, mais uma vez com a gente aqui, também uma querida, grande parceira do iShow, que a CIO construiu a carreira dentro a carreira executiva de uma forma muito incrível, uma referência dentro do universo de tecnologia, membro de vários conselhos e também empreendedora. Seja bem-vinda, Liz. Muito obrigada, prazer estar aqui mais uma vez. Prazer dividir com o Gustavo, que eu adoro as ideias, eu adoro conversar com o Gustavo em todo momento, que eu aprendo muito. E para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje, trocar um pouco sobre as empresas cognitivas. Eu acho que a gente está num momento muito interessante do mundo e de aprendizado do ser humano. Cada vez mais conteúdo sobre isso, né? A gente só roda o feed e só fala sobre isso, né? E quanto mais a gente fala, menos a gente sabe, né? Fico imaginando, né? Gustavo, então, seguindo nessa linha, o que é uma transformação cognitiva, né?
A palavra é bonita, é um movimento que veio para ficar. Como é que isso acontece? Isso é além de tecnologia, a gente está falando de pessoas, do movimento de cultura, as empresas tradicionais tendo que se preparar para interagir com os agentes. Como é que a gente faz essa transformação? Como é que são os principais desafios? A gente vê todo mundo discutindo, todo mundo seguindo esse caminho, mas em passinhos ainda tateando e alguns correndo. Conta como é que você está vendo o mercado? Às vezes parece, né, muito distante para algumas empresas, mas você já vê focos ali do mercado, por exemplo, startups no Vale do Silício, que já nascem de forma totalmente cognitiva, né, agêntica. Então, extraindo ali o máximo da capacidade desses modelos. Então, e a transformação cognitiva, ela é justamente essa transformação, a transformação da inteligência, da chegada dos agentes para colaborarem, né, conosco, com os seres humanos, no dia a dia da sociedade, né? Não só dentro das empresas, mas também nas nossas vidas pessoais, né? Acho que não vai ter uma compra que a gente vai fazer que não vai ter sido processada por um agent, seja o nosso pessoal, seja o agent, né, de quem está vendendo, né? Ou seja, todas as transações, enfim, serviços, produtos vão ter algum tipo de interação com agentes de IA, que segundo o Jensen da NVIDIA, né, eu acabei de voltar da Califórnia, lá de San José, da sede deles, é a próxima plataforma computacional, né? Então, assim, se o Windows viabilizou o computador pessoal, o Jensen fala que o OpenClaw, essa arquitetura de agentes mais poderosa, está viabilizando o agent pessoal, né? Então, é infraestrutura de como vai funcionar o mundo a partir de agora. E aí, essa transformação, que não é mais a digital, né? A transformação digital ela já foi feita nos últimos 20 anos, as empresas já digitalizaram, ela muda agora para esse próximo capítulo que o mercado está chamando de transformação cognitiva. Eu venho da Vivo, digitalizar para aproximar, agora a gente tem que trazer a cognição para aproximar, cognição para transformar, né, Liz? E sua experiência nesse campo, como é que a gente tem visto, se aí conversando com tantas empresas? O que eu tenho visto muito é assim, existe toda essa questão do arcabouço tecnológico, mas existe também o ser humano. Então, eu falo muito da questão de pessoas, né? Então, você ter o entendimento, eu dividiria esse processo cognitivo em 3 pilares muito claros, que é pessoas, organização e dados. Porque para você treinar os seus agentes, você precisa ter, primeiro, o humano entendendo muito claramente aquilo que se espera gerar de valor dentro da companhia, né? E não é simplesmente sair fazendo a revelia. A organização precisa estar preparada no sentido de ter um mínimo de governança e fundação para que isso possa acontecer, né? E dados na medida em que tu precisa ter um grande volume para tu fazer um treinamento mais adequado, né, Gustavo? A gente sabe disso. Então, os agentes se tornam muito importantes como uma extensão da nossa inteligência, e essa extensão tu pode trabalhar com mais de um. Então, tu ter a tua stack como um líder dentro da organização faz total diferença. Então, hoje, por exemplo, dentro do meu stack, nós utilizamos 17 IAs, não todos os dias, mas tu tem um stack das tuas preferências. A cada dia, você tem muitas mais IAs e agentes que vão surgindo. Então, é importante tu saber para que tu usa, como tu utiliza e que, de maneira principal, como é que isso traz valor para o negócio. Porque cada vez mais nós estamos indo para um caminho que é capital e tecnologia. Muita eficiência sempre, né? Quando você fala do negócio, né? Cada vez mais trazer eficiência. A eficiência operacional, mas o capital, a geração de capital é importante, né? E isso está atrelado muito ao valor que você traz. Senão, você não tem ganhos e adoção do mercado e principalmente dos líderes. Porque há uma restrição de budget quando você está falando de... Algumas empresas já nascem assim. Se você olhar agora, recentemente, a primeira empresa de 1 bilhão surgiu com uma única pessoa e vários agentes. Então, você ter essa visão cognitiva de como você interliga esses agentes de forma a efetivamente entregar algo diferenciado para o mercado, exige de você um conhecimento, não só dos agentes, mas um conhecimento de pessoas, do entendimento do mercado, de volume de dados e da organização, como você vai estabelecer os links e você entre passa elas. até pensar no seu negócio diferente, né? Não, o que eu ia comentar, trazendo para a realidade da alta liderança que acompanha
o iShow, que as empresas estão em diferentes momentos. Ali a gente estava até comentando um pouco antes da real maturidade de setores, enfim, daqui a pouco a gente vai até dar um spoiler aqui do que eu estou preparando com o Gustavo, mas Liz, dentro da sua experiência, como que a alta liderança pode garantir de fato que as equipes, como você bem colocou, híbridas, né, funcionem bem entre os humanos e IA? Né? Como ao invés de simplesmente, cara, vou automatizar todos os nossos processos, resolvi. Não é bem assim, né? Eu queria, o que você dentro dos conselhos indica, né? Quais os papéis reais dos líderes nesse momento? Os papéis, assim, dentro do que a gente tem visto principalmente a visão de entendimento do que você quer utilizar, como você quer usar a sua tecnologia dentro da organização. Fazer a priorização entre os teus objetivos estratégicos e o desenvolvimento dos teus líderes. Nivelamento, porque às vezes o nivelamento de conceito é algo fundamental, porque às vezes o que eu entendo como agente, tu entende diferente do que é o agente. O que eu entendo como dado e informação é diferente. O que eu entendo por plataforma. Então, acho que o nivelamento de conceitos, eles ajudam a você começar a fazer o poder da abstração. Porque, não sei se você sabe, acho que o grande ponto das organizações é o processo de comunicação. Então, quando a gente avalia muito na liderança, você trabalhar esse processo de comunicação, claro, 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Ou seja, na medida em que a gente está aqui nesse momento, tudo aquilo que eu estou falando, além de vocês me ouvirem, isso corresponde a 30%. Mas 70% está naquilo, do meu movimento, do meu olhar, daquilo que a gente está percebendo. Então, você como líder, desenvolver essas capabilities e entender que tu tem um agente de IA que vai te permitir criar soluções interessantes, mas ele não vai te dar. Tecnicamente, ele vai superar o humano. Aliás, já superou em muitas coisas. Mas essa questão da nuance, essa questão do entendimento do indivíduo, os líderes têm que se capacitar cada vez mais, que é entender o que está por trás de uma gestão, como você vai colocar isso, vai liderar, vai engajar, vai ter as pessoas comprometidas com os objetivos que você está. E entender que uma IA ela é uma extensão do teu conhecimento. Eu acho que o líder cada vez mais precisa essas duas questões. Entendimento dos seus liderados como seres humanos e, ao mesmo tempo, trabalhar a visão de nivelamento de conceitos. E isso é o começo para você começar a ter bons frutos. Eu achei legal você comentar a questão do nivelamento, porque muitos CIOs que eu venho conversando estão reportando, cara, cada área tem um conjunto de IAs, né? Como administrar tudo isso. Queria até escutar um pouco os seus comentários, Gustavo, com relação a isso, e se você puder acrescentar o que você vê o mercado praticando, principalmente os líderes de TI, que muitas vezes caem no colo essa demanda, o que você indica como melhores práticas nesse sentido? Legal. Uma das primeiras coisas que a gente recomenda é justamente você fechar toda a tua parte de arquitetura e governança, para não ter esse shadow AI, né? Que é justamente a empresa contratando AI em todas as áreas de maneira descentralizada, né? E sem controle. E ela representa risco, né? Então é super importante a empresa ter um framework, ter uma governança, né? Logo no começo, para que a IA possa crescer de maneira sustentável, escalável. Então, a gente recomenda, mesmo que os seus agentes sejam de terceiros, ou seja, você pode ter agentes dentro do teu, né, ambiente que são de um SaaS que você contrata, né, ou de um RP, não tem problema, desde que você possa governá-los, né? Então, você tem como criar uma camada de governança onde todos esses agentes, na realidade, se conectam com esta camada e depois as pessoas da sua empresa acessam esses agentes via essa interface. Então, isso resolve muitas vezes N controles que você precisa ter. Observabilidade, né, para dividir custo entre as áreas, filtros tanto de input, se tem algum funcionário indo contra a política da empresa, ou de output, se o LLM está alucinando, você não deixa aquilo chegar, né, na área de negócio. Então, tem N camadas de governança que você consegue instalar a partir do momento que você tem, né,
esse software, vamos dizer assim, esse sistema cognitivo. E se tu me permite uma complementação, essa questão da organização da governança, ela pode transitar de um modelo centralizado para um modelo descentralizado, aonde você estabelece esse nível. E você pode, dentro de uma organização, a gente já viu em alguns dos nossos clientes, começa como descentralizado e depois você migra essa governança para um modelo onde as BUs tem autonomia, mas tu tem um COI que determina aquilo que vai ser organizado. Então, acho que isso é importante e isso está atrelado à visão da maturidade. Na medida que você evolui com relação à sua maturidade de organização, por isso que eu falei pessoas, organização e dados, você consegue trabalhar isso com mais assertividade. E você falou uma coisa, Gustavo, que tem chamado muita atenção de todo mundo, né? Agora, há pouco tempo, teve uma reportagem sobre a questão dos riscos e os riscos mesmo das operações, da evolução de AI. Eu realmente, cada vez que eu vejo uma reportagem nova ou o que está acontecendo por aí, às vezes eu fico, como vai ser esse futuro? Como que a gente vai gerenciar isso, né? Uma AI que começa a achar um monte de brechas de segurança e apontar por aí, né? E como é que a gente mesmo vai conseguir combater ou gerenciar e usar da melhor forma, né? Porque a gente via tantos filmes de ficção científica, né? Levando pó químico, levando armas químicas. Agora a gente tem uma arma digital. É um tema muito sensível. Conta mais aí, Gustavo, você que está informado nesse tema. Com certeza, tem vários riscos. Assim, quando a gente está falando de agents em escala, em produção, para processos críticos de uma empresa, né, esses agents, eles são um software, ou seja, você precisa fazer uma gestão ali, né, de um sistema que está rodando e é crítico e tem também sustentação, tem evolução do modelo, ou seja, o custo para uma empresa de manter um agente desse funcionando, né, é parecido de manter um software, né, crítico. Só que ele é mais acelerado, né? Só que ele é mais acelerado. Ponto, essa aceleração da evolução. E ele muda muito. Então, você tem que ter, né, diversas opções de skills para serem compartilhadas. Você tem hoje, por exemplo, no mercado, ataques que são feitos pelas skills. Então, você pode, às vezes, achar uma skill na comunidade, na internet, que você acha super interessante trazer para o teu agent usar. Por exemplo, uma skill de fazer proposta comercial ou de enriquecer um lead. Né? Você tem diversas dessas hoje abertas aí no mercado. A hora que você traz uma skill dessa que você não conhece, né, e não existe um processo de homologação, você pode ter ali um código malicioso dentro daquela skill. Né? Captando as suas informações, captando as informações, né, da sua Sim. empresa. Exato. Então, enfim, hoje quando você fala de AI, segurança e Responsible AI, né, que está totalmente envolvido também na segurança e na engenharia social, como você também treina os seus funcionários, né, para usarem de maneira responsável, é super importante. Tem um ponto que o mercado está começando a falar, que é um risco da dependência extrema dos agentes de IA, que é um risco, né, de você, de certa maneira, deixar o seu cérebro menor, vamos dizer assim, no sentido de inteligência. Você para de pensar, né? Porque você delega. Manda preparar o material e pronto, Exato. tu manda adiante, né? Você abdica do seu senso crítico, passa a depender extremamente da IA, quando você percebe, você parou de aprender. Então, por que pareça, num mundo, numa empresa agêntica, uma das coisas que os líderes vão precisar pensar é como você mantém o músculo, né, o cérebro das pessoas funcionando. Funcionando, né? Eu lembro quando a gente estudava para a escola, né, que você fazia o rascunho para a prova, estudava. Agora a AI traz tudo pronto e realmente você não evolui, né? Tudo tá ali na mão. Eu acho que você cada vez mais usar para um conteúdo, para dúvidas é legal. Mas para fazer o seu trabalho, realmente você tem que ter uma atenção. Não delegue o pensamento crítico para a IA. Exatamente. O senso crítico, para mim, é um tema fundamental, né? Como é que você gerencia isso? E você está falando de pessoas. Como é que você gerencia isso, né? Já dizia, né? Quando você depende da sensibilidade das pessoas, você não consegue normalizar, né? E aí vem o letramento, vem a questão do treinamento, de como é que você equaliza a informação, normatiza
o conteúdo, acho que realmente é fundamental, Liz. E tu tem uma questão que o Gustavo trouxe aqui, que é a dívida cognitiva. Isso que tu traz é a dívida cognitiva, né? A professora, acho que é a professora Vitória que fala isso. É exatamente isso, é você ficar em débito com o seu processo cognitivo, porque você terceirizou tudo para IA. E assim, o mais interessante que eu tenho percebido dentro desse processo de aprendizado de IA e todo mundo que as empresas têm usado é a ânsia de querer implementar logo, mas sem pensar numa arquitetura, sem pensar numa questão da fundação. Acho que esse é um ponto que a gente precisa não delegar. Ou às vezes, não sei, eu estava ouvindo o pessoal que adotou recentemente IA para a parte de codificação. Tá né? bom. E eles uma empresa abriu para todos utilizarem. Acho que foi até a Natura, a Patrícia, que é a CTO de lá, que eu participei de um seminário com ela. Ela estava comentando que ela abriu para todos os níveis de programação. E o que ela identificou? Que níveis mais júniores e plenos têm um conhecimento diferente dos níveis do master. Então, o que aconteceu? Quando foi desenvolvido esse código, ele levou em consideração apenas a funcionalidade e não a questão de performance e a questão de infraestrutura. E aí, o master tem uma visão diferente quando ele vê um código dessa natureza, ele sabe que aqui vai performar melhor, vai ter menos latência. Então, as políticas, elas precisam ser bem claras quando tu usa, quando tu não utiliza, porque tu tá gerando uma IA, ela tem uma visão que tu precisa trabalhar segurança, tu precisa trabalhar performance, precisa trabalhar latência. Então, para quem você vai disponibilizar, também faz parte de um processo. É a gestão dessa evolução. Não é? Né? É a gestão que o Gustavo comentou. Eu percebi e achei isso muito interessante, que agora eles começaram de uma maneira e agora mudaram para restringir o uso desses agentes específico para a codificação para os masters. Você vem aplicando, Gustavo, alguma questão específica para a administração do time? Eu quero abrir só esse parênteses, porque nós tivemos recentemente um episódio no IT Show que mostra, até mesmo por conta do perfil da nova geração, aquela ansiedade de querer já dar aquele próximo passo, né? Estar no próximo nível, sem de fato estar preparado. E um agravante, o trabalho remoto. O senior não quer mais 100% presencial. Pô, na minha época de técnico, eu ficava literalmente na frente do servidor aprendendo com o cara mais experiente. Hoje não tem. O que você aplica ali no seu dia a dia que tenho certeza que vai ajudar muita gente? Não é nem 100% presencial, né? Eles querem 100% remoto, né? Exatamente. Nem o híbrido, né? A galera de TI tem aceitado. Tem sido uma discussão importante. Ainda mais na volta agora, né? Da maior parte das empresas para o presencial. Mas indo para o teu ponto, Márcio, a gente aplica para engenharia muito, muito forte. Então, hoje, né, existe até um limite que o mercado está já entendendo, que é embaixo de cada desenvolvedor você ter até 3, no máximo 4 times de agentes. Esses times de agentes não deveriam ter mais do que 7 agentes. Né? Então, seriam squads. Então, imagina a produtividade que um desenvolvedor não ganha, né, ao gerenciar 3 squads de agentes de IA fazendo projetos. E aí você tem esse conceito de loop fechado. Né? Hoje, lá no Vale do Silício, a maior busca de profissionais é de quem consegue construir sistemas agênticos de loop fechado, onde você tem um Chief of Staff, normalmente, que é um agente planejador. Aqui você está usando sempre o melhor modelo que existe, o mais caro, né? Hoje lá o Opus 4.6, você quer realmente aquele planejamento seja excelente. E depois nas camadas abaixo você consegue usar LLMs mais baratas, né? E aí você tem um arquiteto que vai distribuir o trabalho para os desenvolvedores. Quando os desenvolvedores fazem o trabalho, eles sobem para um QA, o QA analisa e manda para o Chief of Staff, né, um ok, se está o trabalho bom ou não. E aí o Chief of Staff pode passar então o próximo capítulo para a turma começar a codar. A turma que eu digo, os AI Agents. E aí você tem um loop fechado, ou seja, você consegue ter um projeto complexo e um loop fechado de agentes que são capazes de se planejar, executar, avaliar, né, e seguir para a próxima etapa. E como é que o desenvolvedor humano se insere nesse loop fechado? Ele basicamente é o grande orquestrador disso tudo. Então ele está avaliando se
realmente o QA está desempenhando o trabalho dele, né? Normalmente o desenvolvedor urbano ele não fala com as camadas de baixo, ele fala só com o Chief of Staff, tá? Que é esse LLM mais poderoso. A maior parte dos resultados da turma que dá demanda direto para o Agent Coder, não fica tão bom a qualidade do trabalho quando o Chief of Staff demanda que ele consegue fazer um trabalho bem mais detalhado. Mas você é um grande arquiteto, né? Agora, né, a gente acha que isso está dando mais ou menos trabalho para esse desenvolvedor. O que você acha de quando ele estava fazendo na mão? Dá muito mais trabalho. Então... isso. Exato, por isso que eu falei que o muito mais trabalho, por outro lado, traz muito mais resultado, né? Exato. Mas deve ser muito mais complexo. Agora, como é que você prepara esse desenvolvedor para chegar nesse senso crítico e nessa maturidade para avaliação se ele não começou ali de baixo, porque os agentes estão ali na camada de baixo, né? Exato. Não, é uma transformação cognitiva da engenharia, né? Então, você precisa fazer uma jornada. Normalmente, a gente tem até 5 passos para ensinar a pessoa, não uma ferramenta, né? Porque hoje lá a gente pode estar usando o Cloud Code, mas existem N outras, né? A gente também já passou por Antigravity e outras, né? Mas é ensinar a trabalhar diferente. Então, a primeira... Conta os 5 passos. 5 passos, bem rápido. Primeira coisa... Não, pode explorar, que a gente fica animado. 5 passos. Não é sobre ensinar ferramentas, então é sobre ensinar a trabalhar diferente. E aí o primeiro passo é justamente o ambiente de trabalho. Então a gente ensina a pessoa a abrir um projeto. No caso do GPT, se for Copilot é um workspace, se for Anthropic é um workspace. Então você primeiro precisa entender que você vai trabalhar lá dentro. Então você vai colocar os teus arquivos lá dentro, você vai colocar os teus prompts lá dentro, aquilo é o teu novo ambiente de trabalho. Não é um Google mais sofisticado. Então esse é o primeiro passo, criar projetos e gerir projeto lá dentro. Segundo passo é prompt. Então como é que eu vou melhorando, né, um pedido que eu faço para IA até o ponto em que ele resolve um task por mim, num nível de qualidade aceitável. Quando eu chego nesse ponto, eu vou para o próximo, que daí eu já estou agora tornando isso replicável para a empresa. Aí eu crio um skill. Então, esse prompt que funciona para fazer ou uma documentação de código ou uma proposta comercial, ele agora está no nível de virar um skill que fica disponível para todos os outros agentes da empresa ou todos os outros usuários. Então, eu compartilho essa habilidade. E aí, depois disso, eu redesenho o processo. Então, agora aquela skill, ela faz parte de um processo novo, porque o processo 100% humano não serve para o agente. Então, você tem que redesenhar o processo para o agente ou para o agente humano. E no último passo, aí sim você transforma tudo isso num agent e aí você traz autonomia. Então, agora você, né, criou um ambiente de trabalho, né, criou prompt, tornou aquilo numa skill reutilizável, redesenhou o processo e agora você traz a autonomia disso tudo funcionar na forma de um agente. E aí você automatizou uma tarefa, ninguém mais precisa fazer aquela tarefa, agora você tem um agent para trabalhar por você naquilo. Que impacta em outra coisa, ou seja, esses são 5 passos. O agent ele vai absorver tarefa. Então a gente fala, a IA vai pegar meu emprego, né? Aquela conversa toda. Não, ela vai pegar a tua tarefa. O que você vai descobrir, né, quando a IA começar a absorver essas tarefas para os agentes que você criou, é que outras tarefas mais legais, de maior valor agregado, vão surgir e que você vai querer fazer, né? Então, o que a gente está percebendo é que também, assim, o tarefeiro está em problema, né? Aquela pessoa que não conecta com a estratégia, não ajuda a decidir, não ajuda a priorizar. Ou seja, aquela pessoa que só faz tarefa, realmente está em problemas. Mas se você é um colaborador, um funcionário que está envolvido na cultura da empresa, na estratégia, né, tem intenção de estar ali, de construir, esquece, a IA nunca vai fazer isso. Com certeza. Por favor, e cada vez mais tu tem também esses agents e daí tu tem o orquestrador desses agents. Então ele pode fazer parte das tuas squads, que tem umas squads múltiplas. Então tu pode trazer uma coisa que é prazo, timing. Eu acho que timing é a grande moeda da vez, né? É o tempo que eu tenho para fazer. O agent traz muito ganho para isso. Mas o teu processo como indivíduo dentro de uma squad, ele tem que estar muito mais pensando em coisas estratégicas, em como eu conecto, como eu faço os meus indicadores, como eu meço os meus OKRs, como que eu trago isso. Porque aí tu vai pensar em coisas que efetivamente estão gerando
valor para a companhia, né? Só para complementar. Com certeza, muito CIO que acompanha a gente vai usar esse corte para conscientização. Porque que a gente está falando aqui que toda essa questão que a gente está colocando de liderar a Cognitive Enterprise precisa de uma visão mais abrangente ali, né? E a Liz, ela comentou algumas competências que precisam ser desenvolvidas pelos executivos. Eu queria que você mergulhasse um pouquinho mais nisso, porque no final de contas, né, o que isso tudo significa para o líder de TI e para o CEO? Então, assim, competências que eu vejo hoje. Primeiro, tem que estar up to date, tem que estar buscando conteúdo, né, informações. Então, vai participar de seminários internacionais, vai entrar dentro de um networking, que tem um networking que te proporciona desafiar, ou seja, tudo aquilo que tu não sabe, vai procurar, vai te informar, né? Porque, assim, não dá para mais ser raso. Nós estamos num momento em que ser raso você não gera diferencial. Aprender sobre neurociência, o processo cognitivo. Ou seja, algumas técnicas de design thinking são super relevantes quando você vai mudar o processo de utilização de agentes. Porque o design thinking faz você repensar com relação à sua visão do seu processo operacional e também da visão sobre como eu vou implementar de uma maneira assertiva. Né? Então, essa visão de design thinking, trabalhar com conceitos para você materializar isso de uma maneira prática e simples, traz mais conhecimento. Então, neurociência, tem muita gente. Sociologia e psicologia. Por quê? Quando nós falamos de grandes volumes de dados, o histórico é a história que nos leva para a predição de um futuro. Não adianta eu prever um futuro sem ter dados do passado. Então, eu preciso entender o passado para me projetar para o futuro. Então, ter um entendimento de como funciona a psicologia. Então, essas são as competências novas de um líder. É conseguir entender coisas que antigamente não eram, antes eram só técnica e resultado. Agora, além da técnica e do resultado, eu tenho que conhecer o ser humano com um grau de profundidade para que eu possa me utilizar de uma maneira interessante, gerando valor. Então, essas competências e essas habilidades, elas se tornam fundamentais para um líder. Te escutando, Liz, eu penso assim que o que você falou se encaixa no passado, mas talvez no passado não fosse tão crítico quanto agora, né? Porque um líder tinha que estar sempre olhando para pessoas, olhando para o comportamento, olhando para, né, para esse senso crítico. Só que agora não tem como você não estar mais conectada com essas competências, né? A gente sempre falou muito dessas competências, mas o que você está trazendo, que vocês estão trazendo cada vez mais à tona, é que tudo bem se a gente falava. Agora a gente tem que partir para ação, né? Call to action, né? É o call to action. Momento. Exato, e é o call to action no entendimento, ou seja, na hora que tu estuda neurociência, ou a ciência, por exemplo, da felicidade, vamos dar um exemplo, a ciência da felicidade, cada vez mais sentimentos, eles sabem que todo sentimento ele vem imbuído de uma crença. Então, quando você quer fazer mudanças para a adoção de novas tecnologias, para a adoção de novas formas de fazer, você trabalhar com essa visão do sentimento, da experiência, ela dá celeridade no processo. E isso é indivíduo. Isso é o líder que precisa entender. Então, o líder de tecnologia hoje, ele tem que conhecer, sim, do ser humano. Ele tem que conhecer, sim, como é um processo cognitivo. Ele tem que saber, sim, como ele faz para engajar mais e, ao mesmo tempo que engajar, saber que isso vai gerar resultados positivos. Então, tem frameworks e existem metodologias que você pode combinar para você tirar um melhor proveito. Né? Então, normalmente, a gente trabalha com algumas metodologias de avaliação, de nivelamento, de entendimento, do assessment, de níveis de maturidade. A gente trabalha com isso para a gente conseguir levar para esses líderes as estratégias mais assertivas para que ele possa ganhar celeridade no processo. Né? Isso na visão estratégica, de estratégia. Excelente, né? A gente está falando aí... Sim. Desculpe, termina. Não, eu não sei se isso é o ponto mais relevante, mas eu acredito que hoje, para executivos, eu com diria certeza isso. É um dos mais, e também né? o autoconhecimento, né? Sim.
desse. Eu acho que, por exemplo, eu mudei muito a minha vida ao longo dessa trajetória. Acho que o Gustavo já me conhece há um tempo. E nessa visão de estudo, é fantástico você aprender como funciona o cérebro humano e como isso realiza na parte que você vai trabalhar de agentes cognitivos. É interessantíssimo, tem muita correlação. E essa transformação cognitiva, Gustavo, traz para a gente um novo momento do mundo, das empresas, e trazem oportunidades e trazem riscos. Como é que as empresas, como é que você está vendo as empresas, os negócios, os profissionais lidando ou como deveriam lidar com essas oportunidades e com esses riscos que traz essa transformação cognitiva? Eu acho que toda empresa vai precisar ter uma estratégia, né, de como abordar essa transformação, porque realmente a performance ela é muito diferente. Né, quando você tem decisões sendo tomadas em real time, né, quando você consegue tirar proveito dessas capacidades de AI no teu processo, né, e no teu crescimento. Então, assim, se a gente for comparar habilidades, né, assim, que o humano que fala mais de 70 línguas, ou que o humano que é capaz de ler um contrato, né, de 300 páginas em 4 segundos, então, assim, se você não traz essa capacidade, né, para sua empresa, a capacidade dessas LLMs, ou até mesmo de modelos, né, mais de machine learning, enfim, você vai acabar ficando numa performance provavelmente abaixo do que o mercado está indo agora. Porque essa é uma tecnologia de propósito geral, né? Então está sendo adotada em diferentes níveis, né? O gargalo não está na tecnologia, está muito mais na adoção, que é isso que nós estamos falando aqui, né? Na capacidade da sociedade realmente de absorver, na sustentabilidade, redesenhar processos, né? Exato. Então você tem, né? Assim, a energia é a base de tudo, né? Do mercado de AI. Então também essa é uma outra discussão. Né? Se vai ter energia para sustentar tantos agents assim, fazendo inferência, porque o mercado de AI nos últimos 3 anos foi um mercado de criação de modelos e treinamento de modelos, mas do ano passado para cá virou, né? Agora é um mercado de inferência, não mais de treinamento de modelo, e agora você tem agents fazendo inferência e você tem humanos fazendo inferência. Uma massificação enorme, uma né? exponencialidade grande. E tu sabe que isso é um ponto interessante, né? Antes tu tinha agent como as a software. Agora tu tem agents também para a parte de infra, né? Como é que eu consigo trabalhar essa parte de infra? E robotização e humanoide. Então tem bastante coisas evoluindo nesse sentido. Olha, foi um papo super interessante. Uma verdadeira aula, né? Não, então eu fico pensando que eu vou ter que escutar esse episódio umas 4 vezes para processar tudo, né? Porque tanto conteúdo, tanta discussão... E principalmente, acho que vocês trouxeram à tona pílulas para a gente parar para pensar. Né? Eu acho que isso que é muito rico dessa discussão de uma pílula de toque. Você traz pessoas que têm um conteúdo muito relevante, uma experiência muito relevante. Muito obrigada, Liz. Muito obrigado, Gustavo, por estar com a gente, compartilhar conteúdo e trazer para a gente insights que vai fazer a gente ver umas 400 vezes esse episódio e ir processando e evoluindo e ajudando nessa transformação cognitiva, né? Um mundo cada vez mais humano, cognitivo, eficiente, trazendo resultado. É muita coisa, né, Márcio? Isso aí, eu quero agradecer pela disponibilidade de vocês, parabenizar pelo conteúdo e abrir aqui para as considerações finais, começando pela Liz. Bom, primeiro, obrigada, foi um prazer aqui. Cada vez que eu venho aqui é um aprendizado. E se eu pudesse deixar como consideração final, para quando você fala de questão cognitiva, eu te diria 3 Cs. Challenge, Contest e Conversation. Para mim são os 3 Cs que guiam um prompt bem feito, um processo de aprendizado e também estudar um pouquinho sobre a questão da natureza humana, né, que está muito ligado às suas experiências. Então, muito obrigado e que venham muito mais podcasts assim para a gente poder ter aprofundamento. Foi um prazer estar contigo, Gustavo. Muito bom, Liz, de novo. Bom. Não, excelente. Eu acho que a gente está indo para um momento em que a inteligência, né, ela é abundante. Então, a gente vai ter essa inteligência dos modelos disponíveis por $20 por mês ou até de graça, né, para qualquer pessoa no mundo. Então, justamente nesse momento, num mundo dominado por IA, é que a humanidade se torna mais valiosa,
né? Então imagina que você pode ter 5 empresas competindo no mercado e usando os modelos na máxima performance para criar campanhas de crescimento ou de advertising. O que vai realmente diferenciar essas 5 campanhas é a capacidade dos humanos on top dessa AI, né? Então, por incrível que pareça, a humanidade acho que vai poder ser mais humana agora num mundo em que um monte de tarefa que não é humana, né, a IA vai fazer e vai nos liberar tempo para isso. Então é uma grande transformação. E assim, eu deixo a dica aqui para a turma fazer isso pessoalmente. Eu acho que nada substitui uma experiência pessoal de você criar um agent. Então hoje a arquitetura mais poderosa do mundo é a do OpenClaw. Então deixo aqui a dica, myclaw.ai. Vocês podem criar o seu agente ainda hoje, um agent que tem acesso a toda a tua máquina. Use normalmente numa máquina que não seja a sua primária, porque ele vai ter acesso a tudo. Então, né, com grandes poderes também vem grandes riscos. Então, tanto que nas Apple Stores, né, os Mac Minis acabaram, porque a turma saiu comprando para fazer esses agentes numa máquina dedicada, mas você pode fazer uma máquina virtual, é bem mais fácil, né? E tem a experiência de criar esse agent e ir evoluindo com ele, porque esse agent ele é persistente, ele é programável para acordar quando você quiser ou quando coisas aconteçam, né? Você vai ensinando novas habilidades. Esses agents, se eles percebem, por exemplo, que você busca hotel ou passagem toda semana porque você viaja, ele daqui a pouco criou proativamente um agent só para fazer booking de hotel para você. Então ele vai criando subagentes, né? Eu acho que o OpenClaw como arquitetura, ele demonstra um agent numa capacidade muito maior do que o que a gente tem hoje no ChatGPT, Gemini, Copilot, todos esses mais comuns. Então, deixo a dica aqui para que vocês tenham uma experiência pessoal, né, de ter um Claw, que ela é realmente muito transformadora. Queria aproveitar e perguntar, qual agent você tem aí que te ajuda mais no seu dia a dia? Eu tenho 2, então eu tenho um OpenClaw na vida pessoal, conectado no meu WhatsApp. Então eu falo com ele, você interage com ele via WhatsApp. E tenho hoje na empresa 2, mas a gente está a princípio focando em cloud. Então tem o Cloud Desktop para tudo que é trabalho, né, projetos, tudo isso. E o Cloud Code, porque por incrível que pareça eu me transformei num programador. Todo mundo tá voltando, né? Todo mundo tá querendo voltar, né? Não, brincadeiras à parte, né? Mas hoje em dia a verdade é que todo mundo vai poder fazer software, né? Excelente. Então, eu vou fazer um parênteses. Eu criei um que me ajuda muito. É o sommelier pessoal. Administra a adega, dá dicas. Ele já quer saber, né? Já quer saber de beber, melhor com o coisa melhor que eu vinho. fiz. Eu acho que eu já tenho um que é o meu marido em casa, mas eu acho que o teu agente vai ser mais eficiente que ele. Com certeza. Essa dica é boa mesmo. Mas sem a companhia, não. A companhia não. Excelente. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Mais um episódio do MCIO Talks, levando conteúdo do MCIO para todos. Tchau, tchau. Obrigada.